Capítulo 8. O paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. O cenário idealista do colapso quântico depende de a consciência ser não local. Diante disso, impõe-se perguntar se há alguma prova experimental da não localidade. Temos sorte. Em 1982, Alain Aspect e seus colaboradores da Universidade de Paris-Sud realizaram um experimento que demonstrou conclusivamente a não-localidade quântica. Na década de 1930, Einstein ajudou a criar um paradoxo, hoje famoso e conhecido como o paradoxo APR, com o intuito de provar o carácter incompleto da mecânica quântica e reforçar o apoio ao realismo. Dadas as inclinações filosóficas de Einstein, o APR poderia ter significado Einstein pela preservação do realismo. Ironicamente, o paradoxo voltou como um bumerangue contra o realismo, pelo menos contra o realismo materialista, e o experimento de Aspect fez parte dessa reviravolta. Lembremo-nos do princípio da incerteza de Heisenberg. Em qualquer dado momento, apenas uma de duas variáveis complementares, posição e momentum, pode ser medida com absoluta certeza. Isso significa que jamais podemos prognosticar a trajetória de um objeto quântico. Com a ajuda de dois colaboradores, Boris Podolsky e Nathan Rosen, Einstein construiu um cenário que aparentemente desmente tal imprevisibilidade. Imaginemos que dois elétrons, que chamaremos de Joy e Moe, interagem entre si durante algum tempo e em seguida deixam de fazê-lo. Esses elétrons são, claro, gêmeos idênticos, uma vez que é impossível distinguir um elétron de outro. Suponhamos que as distâncias de Joy e Moe, a partir de alguma origem em um certo eixo, são xj e xm, respectivamente, enquanto interagem. Os elétrons estão em movimento e, portanto, têm momentum. Podemos designar esses momenta ao longo do mesmo eixo, como PJ e PM. A mecânica quântica implica que não podemos medir PJ e XJ, ou PM. A mecânica quântica implica que não podemos medir PJ e XJ, ou PM e XM simultaneamente, em virtude do princípio da incerteza, mas nos permite de facto medir simultaneamente a distância de x entre um e outro, o momento total de ambos. Quando Joy e Moe interagem, disseram Einstein, Podolsky e Rosen, eles se tornam correlacionados porque, mesmo que mais tarde deixem de interagir, medir a posição de Joy permite-nos calcular exatamente onde está Moe. Se medimos o momento de Joy, podemos determinar o PM, o momento de Moe. Dessa maneira, efetuando a medição apropriada de Joy, podemos determinar a posição ou o momento de Moe. Se, contudo, fizermos nossas medições de Joy em ocasiões em que Moe não estiver mais interagindo com ele, essas medições não poderão, de maneira alguma, produzir qualquer efeito sobre Moe. Os valores da posição e do momento de Moe, por conseguinte, precisam ser simultaneamente acessíveis. Um objeto quântico correlato, Moe, precisará forçosamente ter valores simultâneos de posição e momento. Assim concluía EPR. Essa observação confirmaria o realismo porque, em princípio, poderíamos, nessa ocasião, determinar a trajetória do movimento de Moe. Em contraste, ela aparentemente comprometia seriamente a mecânica quântica,
porque esta concorda com o idealismo ao dizer que é impossível calcular a trajetória de um objeto quântico porque não existe uma trajetória, mas apenas possibilidades e eventos observados. Einstein argumentou que se a trajetória de um objeto quântico correlacionado é, em princípio, previsível, mas que a mecânica quântica é incapaz de prevê-la, deveria haver alguma coisa errada com ela. A conclusão favorita que Einstein tirava desse dilema era que a mecânica quântica constituía uma teoria incompleta. Era incompleta na descrição dos estados de dois elétrons correlacionados. Implicitamente, ele apoiava a ideia de que, por trás das cenas, deveria haver variáveis ocultas, parâmetros desconhecidos que controlariam os elétrons e determinariam sua trajetória. A propósito do conceito de variáveis ocultas, disse o físico Heinz Pagels, se imaginamos que a realidade é um baralho, tudo o que a teoria quântica faz é prever a probabilidade de que várias mãos sejam distribuídas. Se houvesse variáveis ocultas, isso equivaleria a olhar dentro do baralho e prever as cartas individuais em cada distribuição. Einstein defendia a ideia de variáveis ocultas deterministas, com a finalidade de desmistificar a mecânica quântica. Ele era um realista, lembre-se. Para Einstein, a mecânica quântica probabilística implicava um Deus jogador e, segundo ele, Deus não joga dados. Em sua opinião, era imperativo que a mecânica quântica fosse substituída por alguma teoria de variáveis ocultas com o objetivo de restabelecer a ordem determinista do mundo. Infelizmente para ele, a dificuldade para a teoria quântica criada pela análise EPR pode ser solucionada sem variáveis ocultas, conforme observou Bohr. Conta-se, aliás, que Bohr recomendou a Einstein: não diga a Deus o que fazer. Einstein e Podolsky e Rosen supunham a doutrina da localidade, com vistas a restabelecer trajetórias e, daí, o realismo materialista. Lembremos-nos de que a localidade é o princípio que diz que todas as interações são medidas por sinais transmitidos através do espaço-tempo. Einstein e seus colegas expunham tacitamente a ideia de que a medição da posição ou momentum do primeiro elétron chamado Joy poderia ser feita sem perturbar o segundo, Moi, porque os dois estavam separados no espaço e não interagindo por meios de sinais locais no momento das medições. A não interação é o que normalmente esperamos de objetos materiais, porque a relatividade, com seu limite de velocidade da luz para todas as velocidades de sinal, proíbe interação instantânea à distância ou à não localidade. A questão pertinente no caso é a separabilidade. Estarão separados os objetos quânticos quando não ocorre interação local entre eles, como acontece certamente com objetos que obedecem às leis da física clássica. Porque o resultado EPR é considerado um paradoxo. A separabilidade einsteiniana é a parte integrante da filosofia do realismo materialista, que ele defendeu durante todo o fim de sua vida. Esta é a filosofia que considera objetos físicos como reais, independentes uns dos outros e da medição ou observação que sofrem, a doutrina da objetividade forte. Na mecânica quântica, no entanto, a ideia da realidade de objetos físicos independentes das medições que deles fazemos é difícil de sustentar. O motivo de Einstein, portanto, era desacreditar a mecânica quântica e restabelecer o realismo materialista como filosofia básica da física. O paradoxo APR diz que temos de escolher entre localidade ou separabilidade e a completeza da mecânica quântica, e que isso não é opção, absolutamente, uma vez que separabilidade é imperativa. Mas é mesmo? A resposta é um sonoro não, porque, na verdade, a solução do paradoxo APR reside no reconhecimento de uma inseparabilidade básica dos objetos quânticos. A medição de dois objetos correlacionados afeta o parceiro correlacionado.
Esta foi essencialmente a resposta de Bohr e Einstein, Podolsky e Rosen. Quando um objeto, Joy, de um par correlacionado sofre colapso em um estado de momentum, a função de onda do outro entra em colapso no estado de momentum. E nada podemos dizer sobre a posição do Moy. E quando Joy sofre colapso através de medição de posição em X, a função de onda de Moy entra imediatamente em colapso para corresponder à posição. E não podemos dizer mais coisa alguma sobre o seu momentum. O colapso é não local, da mesma maneira que a correlação é não local. Os objetos correlacionados, EPR, mantêm uma correlação ontológica não local ou inseparabilidade e exercem uma influência instantânea destituída de sinal, de um sobre o outro. Difícil como possa-se acreditar nisso, do ponto de vista do realismo materialista. A separabilidade é o resultado do colapso. Só depois que o colapso é que há objetos independentes. O paradoxo EPR, portanto, obriga-nos a admitir que a realidade quântica tem de ser uma realidade não local. Em outras palavras, deve-se pensar em objetos quânticos como objetos em potência, que definem um domínio não local da realidade que transcende o espaço-tempo local e, portanto, situa-se fora da jurisdição dos limites de velocidade einsteinianos. Bohr, embora compreendesse a inseparabilidade, relutava em ser demasiado explícito sobre metafísica quântica. Nunca foi muito específico, por exemplo, sobre o que entendia por medição. De um ponto de vista puramente idealista, dizemos que medição significa sempre a observação feita por um observador consciente com percepção presente. A lição a tirar do paradoxo EPR, portanto, parece ser um sistema quântico correlacionado contém o atributo de uma completeza intacta que inclui uma consciência observadora. Um sistema desse tipo possui uma inteireza nata de natureza não local que transcende o espaço. Mas, antes de desenvolver essa linha de raciocínio, temos de reconhecer que, do ponto de vista puramente experimental, é difícil comprovar a correlação de dois elétrons da maneira exigida pela solução do paradoxo EPR. A função de onda de Moy entra realmente em colapso quando observamos Joy à distância e quando não estão interagindo. David Bohm, pioneiro no trabalho de decifrar a mensagem da nova física, pensou em uma maneira muito prática de correlacionar elétrons. Uma maneira que podemos usar para confirmar experimentalmente a não localidade do colapso. O elétron tem dois parâmetros de valor denominados spin. Pensemos no spin como uma flecha que aponta para cima ou para baixo do elétron. Bohm sugeriu que, em certas circunstâncias, podemos fazer com que dois elétrons colidam de tal maneira que, após a colisão, eles seriam correlacionados no sentido em que as flechas do spin de ambos ficariam apontadas em sentido contrário entre si. Dir-se-ia, nesse caso, que os dois elétrons estariam em um estado singlet, ou correlacionados em suas polarizações. A prova da não localidade, o experimento Aspect. Alan Aspect usou o tipo singlet de correlação entre dois fótons para confirmar que há uma influência, sem sinal, que opera entre dois objetos quânticos correlacionados. Ele confirmou que a medição de um único fóton afeta seu parceiro correlacionado por polarização, sem qualquer troca de sinais locais entre eles. Imaginemos a situação seguinte. Uma fonte de átomos emite pares de fótons e os dois fótons de cada par movem-se em direções opostas. Cada par de fótons é correlacionado por polarização. Seus eixos de polarização situam-se ao longo da mesma linha. Dessa maneira, se vemos um fóton através de óculos de sol polaroid, com eixo de polarização vertical,
A maneira como são usados normalmente, uma amiga à distância, no lado oposto dos átomos que emitem luz, verá o fóton correlacionado apenas se estiver também usando óculos Polaroid com eixo vertical. Se ela inclinar a cabeça, de modo que o eixo da polarização de seus óculos torne-se horizontal, ela não poderá ver seu fóton. Se inclinar a cabeça de uma maneira que lhe permita ver seu fóton, não poderá ver seu parceiro correlacionado, porque o eixo da polarização de seus óculos não está sincronizado com o eixo dos óculos dele. Os feixes de fótons em si, claro, não são polarizados. Não têm polarização especial, a menos que os observemos com óculos Polaroid. É igualmente provável que se manifestem em todas as direções dos feixes. Cada fóton constitui uma superposição coerente de polarizações ao longo de e perpendicular no tocante a qualquer direção. Nossa observação é que produz o colapso de um fóton com polarização definida, tanto ao longo do eixo quanto perpendicularmente. Em uma longa série de colapsos, haverá tantos colapsos como a denominada polarização ao longo do eixo quantos haverá com a polarização perpendicular. Suponhamos que duas figurinhas abaixo comecem com os eixos de polarização de seus óculos na vertical, de modo que ambos vejam um dos fótons correlacionados. Mas, de repente, você inclina a cabeça, de modo que o seu eixo de polarização torna-se horizontal, não mais vertical. Com essa manobra, uma vez que você só vê o fóton se ele estiver polarizado horizontalmente, você fez com que o fóton que vê tomasse um eixo de polarização horizontal. Curiosamente, porém, sua amiga não vê mais o outro fóton do par, a menos que ela vire simultaneamente os óculos, porque esse fóton correlacionado tomou também um eixo de polarização horizontal como resultado de sua manobra. Este é um colapso não local, certo? Se acreditamos realmente no realismo materialista, há algo de estranho nessa construção teórica quântica de eventos, porque alguma coisa que fazemos com um fóton afeta simultaneamente seu parceiro distante, qualquer que seja a direção em que você muda os óculos para ver um fóton. O parceiro correlacionado a esse fóton sempre adota uma polarização ao longo do mesmo eixo, pouco importando onde está e a qual distância. De que modo o fóton sabe para onde orientar-se, a menos que, de alguma maneira, esteja recebendo notícias do parceiro? E como pode ouvir instantemente, desafiando o limite da velocidade da luz imposto aos sinais? É muito irritante, escreveu Erwin Schrödinger em 1935, que a teoria quântica permita a um sistema ser dirigido ou pilotado para um outro tipo de estado à mercê do experimentador, apesar de ele não ter acesso ao mesmo. Nos últimos 50 anos, realistas materialistas preocuparam-se com a implicação para a filosofia que adotam dessas fortes correlações entre objetos quânticos. Até bem pouco tempo, eles podiam ainda argumentar que um sinal local entre os fótons, para nós desconhecido, mediava a influência que, por isso, obedecia rigorosamente ao realismo. Alan Aspect e seus colaboradores, porém, provaram em um experimento revolucionário que a influência era instantânea, ocorrendo sem intermediação de qualquer sinal local. Como exemplo, suponhamos que estamos tirando cartas de um baralho. Um amigo, sentado de costas para nós, diz para outras pessoas quais as cartas que estamos tirando e acerta todas as vezes. Inicialmente, essa correlação entre nós dois poderia ser profundamente desconcertante para possíveis espectadores. No fim, contudo, eles descobririam que, de alguma maneira, estamos enviando um sinal local ao amigo. É assim que funcionam muitos dos chamados truques de mágica. Suponhamos agora que as condições são organizadas de tal maneira que não há tempo para trocarmos um sinal com um amigo. Ainda assim,
a mágica correlacionada, o fato de tirarmos a carta e ele disser corretamente qual é ela, continua a acontecer. Este foi o resultado estranho e de altas consequências do experimento de Allen Aspect. Ele usou fótons de polarização correlacionada que emergiam em direções opostas, a partir de uma fonte de átomos de cálcio. Um detector foi colocado na trilha de cada feixe de fótons, o aspecto crucial do experimento, e que lhe tomou a conclusão irrefutável. Foi a inclusão de um interruptor que, na verdade, mudava a direção da polarização de um dos detectores a cada 10 bilionésimos de segundo. Tempo mais curto do que o tempo da viagem da luz ou de qualquer outro sinal local entre duas localizações de detectores. Ainda assim, a mudança da direção da polarização de detector dotado de um interruptor mudava o resultado da medição na outra localização, exatamente como a mecânica quântica dizia que deveria acontecer. De que maneira a informação sobre a mudança na direção do detector passava de um fóton para o seu parceiro correlacionado? Certamente, não por meio de sinais locais. Não havia tempo suficiente para isso. Como explicar esse fato? Vamos pensar na comparação feita por Pagels entre a realidade e um baralho. Os resultados do experimento da Aspect assemelham-se a puxar cartas de um baralho em Nova York e cartas idênticas serem tiradas em Tóquio. Impõe-se uma pergunta. O mistério da não-localidade está nas próprias cartas ou a consciência do observador entra em jogo também? Realistas materialistas admitem, relutantemente, que objetos quânticos mantêm correlações não locais e que, se estudarmos a sério o cenário do colapso, o colapso quântico terá forçosamente de ser de natureza não local. Eles, contudo, recusam-se a reconhecer a importância desse fato e, assim, ignoram um aspecto mais importante da nova física. Uma das maneiras de solucionar o paradoxo EPR consiste em postular a existência de um éter por trás do cenário espaço-tempo, onde ocorreriam sinais mais rápidos do que a luz, superluminosos. Essa solução, no entanto, implicaria renunciar também à localidade e ao materialismo, e por isso é inaceitável para a maioria dos físicos. Além disso, os sinais superluminosos tornariam possível viagens no tempo ao passado, perspectiva esta que incomoda e por bons motivos. A interpretação óbvia do experimento de Aspect é a minha favorita. De acordo com a interpretação idealista, é o fato de observarmos que produz o colapso da função de onda de um dos dois fótons correlacionados no experimento, obrigando-o a assumir uma certa polarização. A função de onda do fóton parceiro correlacionado também entra imediatamente em colapso. Uma consciência que pode produzir instantaneamente o colapso à distância da função de onda de um fóton terá de ser em si não local ou transcendente. Em vez de considerar a não-localidade como uma propriedade mediada por sinais superluminosos, portanto, o idealista postula que a não-localidade é um aspecto essencial do colapso da função de onda do sistema correlacionado e, portanto, uma característica da consciência. O palpite de Einstein sobre a incompleteza da mecânica quântica, palpite esse que era a hipótese de trabalho do paradoxo EPR, gerou resultados espantosos. A intuição de um gênio é frequentemente frutífera de maneiras inesperadas, que pouco têm a ver com os detalhes da teoria da pessoa em causa. Lembro-me, a propósito, de uma história sofista. O mula Nasruddin foi certa vez cercado por um bando de arruaceiros que lhe queriam tomar os sapatos. Tentando confundir o mula, um dos arruaceiros disse, apontando para uma árvore: Mula, ninguém pode subir aquela árvore. Claro que alguém pode. Vou mostrar a vocês, disse o mula, pegando a isca. Inicialmente, ele pensou em deixar os sapatos no chão, enquanto subia na árvore, mas, refletindo melhor, amarrou-os juntos e pendurou-os no pescoço.
Em seguida, começou a subir. Os rapazes ficaram desanimados. Por que está levando os sapatos? Gritou um deles. Oh, não sei. Talvez haja uma estrada lá em cima e posso precisar deles. Gritou em resposta ao Mula. A intuição do Mula lhe disse que os arruaceiros poderiam tentar roubar-lhe os sapatos. A intuição de Einstein disse-lhe que a teoria quântica poderia ser incompleta, porque não conseguia explicar elétrons correlacionados. E se o Mula descobrisse que havia uma estrada no alto da árvore? Afinal de contas, este foi, na verdade, o resultado do estudo experimental da Aspect sobre o paradoxo EPR. Dobra o sino pelo realismo materialista. O paradoxo do experimento da Aspect é o colapso não local. Poderemos evitá-lo ao supor que os pares de fótons no experimento são emitidos com alinhamento claro de seus eixos de polarização? Embora esse fato seja impossível na mecânica quântica probabilística, poderíamos presumir que variáveis ocultas fizessem esse trabalho? Se essa solução eliminar a não-localidade, poderemos salvar o realismo materialista invocando variáveis ocultas? Não, não podemos. A prova nesse sentido é dada pelo Teorema de Bell, nome dado em homenagem ao físico John Bell, que o descobriu, e que mostra que nem mesmo variáveis ocultas poderiam salvar o realismo materialista. As variáveis ocultas que Einstein tinha esperança que explicassem o paradoxo EPR e reinstalassem em seu lugar o realismo materialista foram, claro, concebidas para serem consistentes com o princípio de localidade. Deveriam atuar de uma forma local, como agentes causais, sobre objetos quânticos, e sua influência viajaria através do espaço-tempo com uma velocidade finita durante tempo finito. A localidade de variáveis ocultas é compatível com a teoria da relatividade e com a crença determinista em causa e efeito local, mas não compatível com os dados experimentais. Coube a John Bell sugerir um conjunto de relações matemáticas para submeter a teste a localidade das variáveis ocultas. Embora não fossem equações, eram quase tão boas como elas. Elas descreviam um tipo de relação chamada desigualdades. O experimento da Aspect, além de provar que nenhum sinal local servia de mediador das conexões entre fótons, EPR correlacionados, mostrou também que as desigualdades postuladas por Bell não se sustentam no caso de sistemas físicos reais. O experimento da Aspect, portanto, refutava a localidade de variáveis ocultas, no que não é uma coincidência. A mecânica quântica prediz também que desigualdades não se sustentam no caso de sistemas quânticos. O teorema de Bell estabelece que as variáveis ocultas, para serem compatíveis com a mecânica quântica e com o experimento, como se viu, terão de ser não locais. Nota o tratamento simples, curto e elegante que o físico Nick Herbert deu à desigualdade de Bell. Dois feixes de fótons correlacionados por polarização movem-se em direção opostas a partir de uma dada fonte. Os parceiros do par correlacionado de fótons são Joy e Moe. Dois experimentadores se posicionam para observar o grupo J e o grupo M, armados com detectores feitos de cristais de calcita, que servem como seus óculos Polaroid. Vamos chamar esses cristais de calcita detector J e detector M. Da mesma maneira que no experimento mostrado na figura 2, em todas as ocasiões em que o detector J e o detector M são colocados paralelos entre si, isto é, com eixos de polarização paralelos, a qualquer que seja o ângulo em relação à vertical, ambos os observadores veem um dos fótons correlacionados. Quando um dos detectores é colocado a 90 graus do outro, se um observador vê um fóton, o outro não vê o parceiro correlacionado, por definição. Se um observador vê um fóton, a polarização do mesmo acompanha o eixo da polarização de seu detector de cristal de calcita.
polarização está denotada por A. Mas se um observador não vê o fóton, a conclusão é que o fóton está polarizado perpendicularmente ao eixo de polarização do seu cristal de calcita. Polarização está denotada por P. Notem que agora, com variáveis ocultas, estamos permitindo que os fótons tenham eixos de polarização correlacionada definidos independentemente de nossas observações. Este é o ponto crucial. Com variáveis ocultas, os fótons têm atributos predispostos. Dessa maneira, uma sequência sincronizada típica de detecção efetuada por dois observadores distantes, com direções paralelas de seus detectores, mostrará um padrão de acerto perfeito como o seguinte. Com os detectores colocados em ângulos retos, veremos uma sequência perfeita de erros, tal como... Aqui tem duas imagens de Joy e Moi com palavras. Eu vou saltar isto. Nenhum desses resultados surpreende mais, uma vez que as polarizações dos fótons são nesse momento predispostas. Não há colapso envolvido. Note que os feixes individuais são despolarizados porque em uma sequência longa cada observador vê uma mistura de 50 por 50 de fótons. Podemos definir uma quantidade de correlação de polarização ou PC que depende do ângulo existente entre os detectores. Obviamente, se os detectores estiverem exatamente no mesmo ângulo, temos uma correlação perfeita. Se estão em ângulos retos, temos uma anticorrelação perfeita. Neste ponto, Bell formulou a seguinte pergunta: qual o valor de PC para um ângulo intermediário? Obviamente, o valor tem de se situar entre 0 e 1. Suponhamos que, para o ângulo A, o valor de PC é de 3/4. Isso significa que, com tal colocação dos detectores, no caso de 4 pares de fótons, o número de acertos em média é de 3 e o de erros é de 1, como na sequência da detecção seguinte. Se pensarmos em polarizações como mensagens de código binário, as mensagens não são mais as mesmas para os dois observadores. Há um erro na mensagem de Moi em comparação com a de Joy, de uma em cada 4 observações. Um exemplo da relação de desigualdade escrita por Bell torna-se agora claro. Comecemos com ambos os detectores em paralelo. As consequências observadas agora são idênticas. Mudemos a colocação de Moi em um ângulo e as sequências deixam de ser as mesmas. Nesse momento, ela contém erros. Em média, um erro em cada 4 observações. De idêntica maneira, voltamos à posição paralela e, dessa vez, mudemos a colocação de Joy no mesmo ângulo. Mais uma vez, ocorrerá em média um erro a cada 4 observações. Este resultado nada tem a ver com a distância que separa os dois detectores e observadores. Um deles poderia estar em Nova York e o outro em Los Angeles, com a fonte em algum lugar entre eles. Se o princípio de localidade é válido, se as variáveis ocultas postuladas que levam os fótons a tomar o eixo da polarização particular exigido pela situação são locais, podemos dizer o seguinte com absoluta certeza: o que fazemos com o detector de Joy em nada pode alterar a mensagem de Moi, pelo menos não instantaneamente, e vice-versa. Dessa maneira, após começar com orientações paralelas, se o observador Joy gira o detector do mesmo nome no ângulo A e se ao mesmo tempo o observador Moi gira o detector Moi na direção oposta e no mesmo ângulo, de modo que os dois detectores se encontram nesse momento no ângulo 2A, qual será a taxa de erro? Se for válida a localidade das variáveis ocultas, cada manobra ocasionará uma taxa de erro de 1 em cada 4 observações, de modo que a taxa total de erro será de 2 em 4. Não obstante, pode acontecer que, de vez em quando, o erro de Joy cancela o de Moi. Dessa maneira, a taxa de erro será menor do que ou igual a 2/4. Uma desigualdade de Bell. A mecânica quântica, no entanto, prognostica uma taxa de erro de 3/4.
uma desigualdade de Bell. A mecânica quântica, no entanto, prevê uma taxa de erro de 3/4, a prova da qual está além do escopo deste livro. E o teorema de Bell é o seguinte: uma teoria de variáveis locais ocultas é incompatível com a mecânica quântica. As desigualdades de Bell, note-se, foram investigadas experimentalmente em 1972. Dois cientistas de Berkeley, John Clauser e Stuart Friedman, descobriram que as desigualdades são, na verdade, violadas e que a mecânica quântica é confirmada. Em seguida, a Aspect provou em experimento que não poderá haver absolutamente sinais locais entre os dois detectores. Note-se ainda como o trabalho de Bell e o de Bohm também, uma vez que seu trabalho inspirou a ideia de medir a correlação da polarização, abriu caminho para o experimento da Aspect que provou a não localidade da mecânica quântica. Agora o leitor compreenderá porque, em uma conferência de físicos em 1985, um grupo deles cantou com a música de Jingle Bells o seguinte jingle: Singlet Bones, Singlet Bells, Singlet all the way. Oh, what fun is to count correlations every day. De acordo com o teorema de Bell e o experimento de Aspect, se existem, as variáveis ocultas devem ser capazes de afetar instantaneamente objetos quânticos correlacionados, mesmo que eles estejam separados por uma galáxia inteira. No experimento de Aspect, quando um experimentador muda a direção de seu detector, variáveis ocultas manipulam não só o fóton que chega a esse detector, mas também o seu parceiro distante. As variáveis ocultas podem agir não localmente. O teorema de Bell arrasa o dogma de causa local, efeito local da física clássica. Mesmo que se postulem variáveis ocultas para formular uma interpretação causal da mecânica quântica, como faz David Bohm, essas variáveis terão de ser não locais. David Bohm compara o experimento de Aspect a um peixe que é visto com duas imagens diferentes em dois diferentes receptores de televisão. O que quer que um peixe faça, o outro faz também. Se for suposto que as imagens do peixe constituem a realidade primária, esse fato parece estranho, embora, em termos de peixe real, tudo isso seja muito simples. A analogia de Bohm lembra a alegoria de Platão, de imagens na caverna, mas com uma diferença. Na teoria de Bohm, a luz que projeta a imagem do peixe real não é a luz da consciência criativa, mas a de variáveis frias, causais, ocultas. Segundo Bohm, o que acontece no espaço-tempo é determinado pelo que acontece em uma realidade não local, além do espaço-tempo. Se este fosse o caso, então o nosso livre-arbítrio e a criatividade seriam, em última análise, ilusões e não haveria um significado real no drama humano. A interpretação idealista promete justamente o oposto. A vida está premiada de significado. O que acontece lembra um pouco a diferença entre um filme e uma improvisação no palco. A ação e o diálogo no filme são fixos e determinados. Na improvisação ao vivo, porém, variações são possíveis. De acordo com a interpretação idealista, a violação das desigualdades descritas por Bell implica correlação não local entre os fótons. Não há a menor necessidade de variáveis ocultas como explicação. Claro, para gerar o colapso da função de onda de fótons correlacionados não locais, a consciência terá de agir não localmente. Voltando à analogia de Bohm, do peixe e de suas imagens em dois receptores de televisão, a interpretação idealista concorda com ele no sentido de que o peixe existe em uma diferente ordem de realidade. Essa ordem, contudo, é uma ordem transcendente na consciência. O peixe real é uma forma de possibilidade já existente na consciência. No ato de observação, as imagens do peixe surgem simultaneamente no mundo da manifestação como experiência subjetiva da observação. Vejamos outra faceta do experimento de Aspect. Esse experimento e o conceito de não localidade quântica permitiram que algumas pessoas alimentassem a esperança de que, de alguma maneira, estaria envolvida uma violação do princípio de causalidade, a ideia de que a causa precede o efeito. Não necessariamente, uma vez que cada observador no experimento de Aspect vê sempre uma mistura aleatória de 50-50. Jamais poderemos enviar uma mensagem por meio deles.
A correlação que vemos entre os dados dos dois observadores aparece depois de compararmos os dois conjuntos. Só então o significado surge em nossa mente. Por isso, o que o teorema de Bell e o experimento de Aspect implicam não é uma violação da causalidade, mas que eventos que ocorrem simultaneamente em nosso mundo de espaço-tempo podem ser relacionados significativamente com uma causa comum que reside em um reino não local, fora do espaço e do tempo. Essa causa comum é o ato do colapso não local produzido pela consciência. O padrão de significado encontrado após o fato é importante e voltará a ser comentado neste livro. O experimento de Aspect, portanto, não indica uma transferência de mensagem, mas uma comunicação na consciência, um compartilhamento inspirado por uma causa comum. O psicólogo Carl Jung cunhou a palavra sincronicidade para descrever coincidências expressivas experimentadas ocasionalmente por indivíduos, coincidências que ocorrem sem uma causa, exceto talvez uma causa comum no domínio transcendente. A não localidade do experimento de Aspect ajusta-se perfeitamente à descrição de sincronicidade dada por Jung. Fenómenos síncronos provam a ocorrência simultânea de equivalências expressivas em processos heterogéneos, sem relações causais. Em outras palavras, provam que um conteúdo percebido por um observador pode, na mesma ocasião, ser representado por um evento externo, sem qualquer conexão causal. Disso segue que a psique não pode ser localizada no tempo ou que o espaço é relativo à psique. Jung prossegue dizendo que um insight que cabe considerar espantoso, uma vez que a psique e matéria estão contidos em um único e mesmo mundo, e além disso estão em contato recíproco contínuo e, em última análise, repousam sobre fatores irrepresentáveis transcendentes. Não só é possível, mas até altamente provável que a psique e matéria sejam dois aspectos diferentes da única e mesma coisa. Essa caracterização será útil em nosso estudo do problema cérebro-mente. Se sincronicidade ainda parece um conceito vago, talvez uma historinha nos ajude a compreendê-la. Um rabino cruzava uma praça da cidade quando, inesperadamente, um homem caiu de um terraço em cima dele. Uma vez que a queda foi aparada pelo rabino, nada aconteceu ao homem. O pescoço do pobre rabino, no entanto, foi quebrado. Uma vez que este rabino era um homem sábio e respeitado, que sempre aprendia e ensinava com experiências de vida, seus discípulos perguntaram: Rabino, que lição há em seu pescoço ter sido quebrado? E ele respondeu: Bem, como vocês ouvem geralmente dizer, assim como plantamos, assim colhemos. Mas olhe, só o que me aconteceu. Um homem caiu de um terraço e me quebra o pescoço. Alguém semeia e alguém mais colhe. Isso é sincronicidade. Acontece o mesmo com dois fótons ou elétrons correlacionados, ou com qualquer outro sistema quântico. Observe, um deles e o outro é afetado instantaneamente, porque uma consciência não local está produzindo sincronicamente o colapso de ambos. Jung tinha um termo para o domínio transcendente de consciência, na qual reside a causa comum de todos os eventos síncronos. O inconsciente coletivo foi denominado inconsciente porque, normalmente, não estamos cientes da natureza não local desses eventos. Empiricamente, Jung descobriu que, além do inconsciente pessoal freudiano, há um aspecto coletivo transpessoal do nosso inconsciente que tem de operar fora do espaço-tempo, tem de ser não local, uma vez que parece ser independente da origem geográfica, cultura ou tempo. As correlações não locais do teorema de Bell e do experimento de Aspect são coincidências causais e seu significado, tais como os eventos de sincronicidade. Segue o padrão de emergir sempre após o fato, quando os observadores comparam dados. Se essas correlações são exemplos da sincronicidade junguiana, então um aspecto de consciência não local aqui envolvido
terá de ser relacionado com o conceito de Jung relativo ao inconsciente coletivo. Nossa consciência não local produz o colapso da onda de um objeto quântico e escolhe o resultado do colapso quando o observamos, mas, habitualmente, escapa-nos a não localidade do colapso e a escolha. Para uma discussão ulterior do assunto, ver o capítulo 14. A física torna-se um elo com a psicologia. Minha interpretação da mecânica quântica abre caminho para a aplicação da física à psicologia. Debate ulterior dessa interpretação talvez seja útil, contudo, uma vez que o atrito do debate produz iluminação. Se não percebemos as ações da consciência não local, ela não será, talvez, outra suposição desnecessária, tal como a das variáveis ocultas. Embora possamos certamente considerar a consciência não local como semelhante às variáveis ocultas, poderíamos, com igual facilidade, conceder que a interpretação idealista sugere uma nova maneira de focalizar essas variáveis. A consciência não local não constitui parâmetros causais, como os imagina Bohm, mas opera através de nós. Ou, mais corretamente, nós somos a consciência, apenas sutilmente velada, um véu que pode ser penetrado em extensões variadas, como testemunharam místicos através dos séculos. Além disso, a consciência não local opera não com continuidade causal, mas com descontinuidade criativa, de um momento a outro, de um evento a outro, como acontece quando é gerado colapso da função de onda do cérebro-mente. A descontinuidade, o salto quântico, é o componente essencial da criatividade, que é precisamente o salto para fora do sistema que se torna necessário para que a consciência veja a si mesma como em autorreferência. Em certa ocasião, a mecânica quântica probabilística estimulou filósofos a examinar com novos olhos o problema do livre-arbítrio. Se acreditamos ainda em materialismo, contudo, a probabilidade fornece apenas uma pálida versão do livre-arbítrio. Quando estamos encalhados em uma encruzilhada em forma de T, que caminho devemos tomar? Nossa escolha livre será determinada por probabilidades mecânicas quânticas ou será resultado de algum determinismo clássico, que atua em nosso inconsciente. A diferença simplesmente não é tão importante assim. Há outras situações em que exercemos autêntica liberdade de opção. Vejamos o trabalho criativo. Na criatividade, damos constantemente saltos que nos lançam como de uma catapulta para fora do contexto de nossas experiências passadas. Nesses casos, temos de exercer a liberdade de ficarmos abertos a um novo contexto. Ou pensemos em um caso em que temos de tomar uma decisão moral. A crença religiosa talvez sugira que valores morais devem ser ditados pela autoridade. Ainda assim, examinando com cuidado o processo pelo qual os seres humanos tomam decisões morais, descobrimos que a autêntica decisão moral baseada em fé e valores requer autêntica liberdade de opção. A liberdade de mudar o contexto da situação. Como um exemplo, vejamos a luta pela independência em relação aos denominados governos imperiais benevolentes. Levantes violentos convencionais contra governantes tornam-se rapidamente antiéticos, certo? Gandhi conseguiu, ainda assim, expulsar os britânicos porque pôde mudar o contexto da luta da Índia pela independência, a usar repetidamente sua única arma, a opção criativa. Seus métodos eram protestos não violentos contra os imperialistas e não cooperação com o governo. Métodos éticos, mas também eficazes. Mais importante ainda, consideremos a percepção do significado, que constitui um aspecto comum de numerosos fenómenos interessantes no reino subjetivo. Vemos um livro sobre uma mesa. Uma pessoa pega e pronuncia um som sem sentido, atraindo efetivamente nossa atenção para o livro. De repente, compreendemos o significado do comportamento da pessoa. Ela está pronunciando, em sua língua, a palavra relativa ao livro.
De que modo o significado dessa ação surgiu em nossa consciência? Ela implica não localidade, um salto para fora do nosso sistema local de espaço-tempo. A natureza extraordinária dessa comunicação talvez não nos seja óbvia. Tão conhecida ela é. Imaginemos, no entanto, que somos a jovem Helen Keller, surda e cega desde a infância. Quando Annie Sullivan alternadamente lhe manteve a mão sob a água e escreveu a palavra água na palma da sua mão, Annie estava usando o mesmo contexto de comunicação que no exemplo referente à palavra livro. Helen deve ter pensado que a professora estava louca, até que o significado dos atos dela irrompeu, até que Helen deu um salto dos contextos em que vivia para um novo contexto. Quanto mais nos parece compreensível, mais o universo parece sem sentido, disse Steven Heimberg, Prémio Nobel da Física, à conclusão de um livro popular sobre cosmologia. Concordamos? Conceitos tais como consciência não local e unitiva e a ideia do colapso não local tornam o universo menos compreensível para o cientista materialista. Esses conceitos, no entanto, tornam também o universo muito mais expressivo para todos os demais. A visão à distância como evento quântico não local. Na interpretação idealista, a observação de correlações não locais constitui também uma manifestação inconfundível de não localidade da consciência. Poderemos, em vista disso, encontrar corroboração da não localidade quântica em experiências subjetivas? Há tal evidência? Há. Controversa, mas interessante. Suponhamos que a imagem de uma estátua que nunca vimos aparece em nossa mente com tal clareza que poderíamos até desenhá-la. Suponhamos ainda que um amigo nosso está realmente olhando para a estátua no exato momento em que a imagem surge em nossa mente. Isso seria telepatia ou visão à distância e poderia muito bem constituir um exemplo de comunicação por meio de uma consciência não local. Um cientista cético poderia suspeitar que sabíamos de antemão o que o nosso amigo estaria vendo. Suponhamos, portanto, que uma dupla de pesquisadores se certificasse, com a ajuda de um computador, que nem nós, nem o nosso amigo, nem os pesquisadores, por falar nisso, saberíamos antecipadamente que o objeto seria visto, mas apenas o tempo em que a transmissão telepática ocorreria. O cético poderia ainda objetar que um desenho está sujeito à interpretação. Poderíamos chegar objetivamente à conclusão de que o nosso desenho representa o que o nosso amigo viu? Em vista disso, os pesquisadores convocaram juízes imparciais, ou melhor ainda, um computador, para casar dezenas de nossos desenhos com dezenas de sítios vistos à distância. A correlação ainda se manterá. Esperaríamos que o cientista cético mudasse de opinião sobre a questão da telepatia? Experimentos desse tipo foram realizados em numerosos laboratórios diferentes, com resultados positivos alegados por sujeitos psíquicos e não psíquicos. Porquê, então, a telepatia não foi ainda reconhecida como uma descoberta cientificamente plausível? Uma das razões, do ponto de vista científico, é que os dados sobre percepção extrasensorial, PES, não são rigorosamente replicáveis ou o são apenas estatisticamente, mas há uma apreensão correlata, a de que se a PES fosse possível, nós seríamos capazes de transferir, de alguma maneira, mensagens expressivas através da mesma. Perspectiva esta que criaria o caos em um mundo bem organizado de causalidade. A razão mais importante para o ceticismo sobre a PES, contudo, talvez seja que ela aparentemente não envolve quaisquer sinais locais enviados aos nossos órgãos dos sentidos e por isso é proibida pelo realismo materialista. Podemos tentar explicar os dados sobre a visão à distância como experiências de correlação não local que surgem em nossa experiência porque nossa mente é quântica. Se precisar fazer isso, suspenda por um momento sua incredulidade. Em termos de experimento de não localidade quântica da aspecto, a questão da PES parece ser de seleção. Apenas os dois psíquicos correlacionados, tais como os dois fótons no experimento da aspecto,
compartilham não localmente perdão, a informação. Nesse experimento, a escolha da rotina experimental, a fonte dos fótons e o significado atribuído aos dados revelam que os fótons são correlacionados. Analogamente, a correlação dos indivíduos psíquicos no experimento de visão à distância deve ser forçosamente relacionada com a preparação do experimento, a organização do mesmo e o significado atribuído aos dados. A casualidade e o significado da visão à distância, e talvez na peixe em geral, configuram um forte argumento pela interpretação desses fenómenos, como eventos de sincronicidade ocasionados pelo colapso quântico não local. Não podemos obter sob medida sincronicidade ou fenómenos acausais. Lembre-se de que a razão para o colapso quântico não local não entrar em conflito com o princípio da causalidade é que ele evita o ditado de mensagens. E, por tudo isso, o mesmo poderia acontecer com a visão à distância. Talvez a comunicação não local entre psíquicos não implique transferência de informação instrumental. A correlação entre a visão à distância por um psíquico e o desenho do objeto pelo psíquico correlato é estatística e o significado da comunicação só se torna visível depois que o desenho é comparado com o local visto. Analogamente, no experimento de Aspect, o significado de comunicação entre os fótons correlatos só se torna aparente depois de serem comparados os dois conjuntos de observações distantes. Um experimento recente realizado pelo neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg Zilberbaum e seus colaboradores fornece apoio direto à ideia da não localidade em cérebros mentes humanos. Experimentia-se que é o equivalente cerebral ao experimento de aspecto com fótons. Dois sujeitos são instruídos a interagir durante um período de 30 ou 40 minutos, até que começam a sentir que se estabeleceu uma comunicação direta. Ambos entram em seguida em gaiolas de Faraday, espaço fechado metálico que bloqueia todos os sinais eletromagnéticos, separadas. Sem que ele ou sua parceira saibam, a um dos sujeitos é mostrado nesse momento um sinal luminoso piscante que produz um potencial evocado, uma resposta eletrofisiológica produzida por um estímulo sensorial e medido por EEG, no cérebro estimulado pela luz. Mas, espantosamente, enquanto os parceiros no experimento mantêm a comunicação direta, o cérebro não estimulado acusa também uma atividade eletrofisiológica denominada potencial de transferência, muito parecida com a forma e força do potencial evocado no cérebro estimulado. Em contraste, sujeitos de controle não demonstram qualquer potencial de transferência. A explicação simples é a não localidade quântica. Os dois cérebros-mentes agem como um sistema correlacionado não localmente. A correlação é estabelecida e mantida por meio de consciência não local, em virtude da natureza quântica do cérebro. É importante notar que nenhum dos sujeitos participantes do experimento jamais comunicou qualquer experiência consciente relacionada com o aparecimento do potencial de transferência. Nenhuma informação no nível subjetivo, portanto, foi transferida e tampouco ocorreu qualquer violação do princípio de causalidade. O colapso não local e a semelhança subsequente dos potenciais evocados e transferidos dos sujeitos têm de ser vistos como um ato de sincronicidade. A importância da correlação torna-se clara apenas depois que comparamos os potenciais. Esta situação é semelhante à do experimento da Aspect. Podemos encontrar também prova de não localidade no tempo. Há alguma verdade nos denominados incidentes pré-cognitivos que, às vezes, se tornam públicos? Há a alegação, por exemplo, de que alguém previu o assassinato de Robert Kennedy? É difícil planejar um experimento de pré-cognição. Por isso mesmo, não vejo muita vantagem em discutir se ou não um certo psíquico teve de fato ou não uma pré-cognição autêntica. Há, contudo, uma análise inteligente do paradoxo do gato de Schrödinger que, pelo menos falando ingenuamente, necessita da ideia de não localidade do tempo. De acordo com o que dissemos antes sobre a necessidade de a consciência
produzir o colapso da dicotomia do gato vivo-morto, o gato permanece no limbo até que o observemos. Suponhamos que colocamos negro de fumo no chão, no lado de fora da gaiola, e providenciamos para que um dispositivo automático abra após uma hora. Suponhamos que chegamos à cena após outra hora e descobrimos o gato ainda vivo. Pergunta: as pegadas do gato aparecerão no negro de fumo? Se aparecem, como foi que ele deixou essas pegadas? Uma hora antes o gato ainda estava no limbo. A ideia de não localidade no tempo proporciona a maneira mais fácil de resolver um paradoxo como esse, a maneira sugerida no experimento de escolha retardada.